Mauro Henrico da Costa, minha profissão sou chefe de cozinha e minha família de Itabira, toda de Itabira, assim, tanto parte de pai, parte de mãe. Uma história construída em vários bairros, né, passando pela Conceição, que era o início ali dos trabalhadores, né, que vieram trabalhar na Vale e montaram ali uma estrutura, que depois eles saíram de lá por causa da mina e foram para o bairro Amazonas. E aí parte da minha família foi para lá, outra parte do bairro Praia. Então, assim, nós somos da mesma cidade de lugares distintos ao mesmo tempo. Eu tinha um cargo na Câmara Municipal de Itabira e quando você começa a ganhar um dinheirinho, a primeira coisa que você quer fazer é comer melhor, né? E eu já tinha a minha formação profissional toda na área do direito, mas aí um dia eu estava lá no restaurante e vi o Léo, que hoje é um chefe conhecido aí de todo mundo, tá na TV e tal, e eu vi ele lá e estava tendo um almoço dia 25 de junho de 2015. E eu vi aquela estrutura e tal, o cara fazendo aquelas coisas, falei, pô, um dia eu quero ver isso, aquela bagunça organizada, aquele balé, e falei, um dia eu quero fazer isso e entrar numa cozinha que seja desse restaurante. E saí dali com aquela ideia. Então, cheguei na Câmara aqui em Itabira, falei com a pessoa que eu trabalhava, que eu achava que eu ia tentar, né, essa vida. Com toda a dificuldade, a gente nem sabia, né, daqui tinha curso de gastronomia superior, de verdade eu não sabia. E aí fui fazendo até chegar, consegui fazer um vestibular, fui bem na prova, ganhei uma bolsa legal e coloquei na cabeça que eu ia chegar em um lugar legal assim na profissão. E é legal também falar de Itabira no seguinte sentido. Todo o planejamento que eu fiz, que ia demorar por talvez, sei lá, alguns anos, eu encurtei o caminho pela cidade, porque teve um festival, eu tinha entrado na faculdade de gastronomia e pô, eram poucos, né, com a possibilidade. Teve um festival gastronômico em Itabira. E aí eles iam trazer a Abel Coelho, que é uma grande chefe internacional, referência no Brasil inteiro. E eu tinha chegado lá, tinha tomado os Billy Night, e aí eu falei, pô, pedi ela, né, não tem nada a perder, e pedi ela um estágio no clandestino, que era, assim, uma porta de entrada muito difícil de entrar, assim, pessoas é muito complicado. Mas, meu jeito, eu cheguei e falei assim, então me arruma um estágio lá. Ela falou assim, pega meu telefone. E aí fui. E através do clandestino com a Abel, eu tive acesso a outros grandes chefes também, em São Paulo, enfim. Trabalhei com um monte. Citar alguns principais, assim, que eu gosto, que estão referência para mim até hoje. O Felipe Ramer, quando eu voltei, né, fiquei com ele na Alma Chef. O Virgílio Martínez, que é um cara muito foda também. Trabalhei com muita gente grande. Hoje Papai Léo, né, que é o mais legal de todos. Pois é, assim, teve uma experiência muito marcante para mim quando eu fui para o Peru. Inclusive eu fui para o Peru sem condição de ir e aí tinha uma chefe itabirana, Mariana Donizete, que também é incrível. E por coincidência eu consegui um estágio num restaurante do Peru e uma itabirana, que a família dela morava na rua da minha avó, no Amazonas, assim, aquela coisa, Itabirana é tudo parente. Aí eu mandei uma mensagem para ela pode vir para minha casa e tal, ainda levei mais 2. E aí eu fui para casa dela, então era do lado do restaurante, aquelas coisas que acontecem, assim, que são fodas. Quando você começa a cozinhar, cara, você quer fazer cozinha francesa, no meu caso lá, cozinha peruana, italiana, você quer comer escargot e caviar e trufa. Mas aquilo é dos caras demais, assim, e eu comecei a referenciar, um chefe muito conhecido também me falou que não adiantava, que eu não ia fazer comida francesa e peruana igual os caras. Porque os meninos com 13 anos já estavam cozinhando e muito. Mas que ninguém podia fazer quiabo, frango, oropronobis igual eu. E aí eu coloquei aquilo como uma coisa assim de meta profissional, pegar a técnica que eu tinha lá com o ingrediente que eu tenho aqui e transformar isso numa coisa que tivesse identidade mineira, itabirana, né? Porque eu sou daqui, sabe? Minha vida é aqui. Inclusive, eu estou abrindo um restaurante aqui por essa ideia também e tal. Voltar para a cidade, aquilo que eu peguei, mas no final é aquilo mesmo. Cozinha é afetivo, cara. É a cozinha da minha avó e são maneiras diferentes de chegar no mesmo fim, assim. Nesse ponto eu tenho pouca modéstia, assim. Eu voltei para ajudar mesmo, porque eu acho que é impossível ter uma Itabira cultural no futuro sem uma figura gastronômica, que seja eu, que seja outro, mas uma figura gastronômica forte é alguém que foi, que volte e que faça ter valor à nossa comida. Porque a coisa que mais identifica o povo, a comunidade, é a relação que ela tem com o alimento. O cara vem de fora, assim, ele vai consumir Drummond, mas ele quer saber o que se come. Se a gente vai falar em Portugal, a gente não vai falar em Fernando Pessoa primeiro. Você vai referenciar bacalhau, enfim, você vai referenciar a culinária de lá. A gente cita, por exemplo, os grandes pintores, né, europeus. Você referencia primeiro o país ao alimento. Então, assim, se falar massa, o cara vai para a Itália. Se falar
de Vatapá, e nós vamos para algumas regiões do Brasil. Então, assim, é impossível se criar uma identidade cultural de um povo sem que ele tenha uma identidade muito firme e forte com o alimento que ele provém. Então, o caiçara come comida do mar. Se você me der um prato aqui agora, eu consigo saber. É foda isso, assim. Se você me der um prato, eu consigo saber a classe social da pessoa e de onde ela é. É simples, eu não preciso de mais nada. É uma coisa muito simples. Se a gente sair agora e tiver uma foto de várias pessoas de Itabira, essa entrevista que a gente está fazendo, se fossem fotos aleatórias de pratos de várias pessoas, a gente conseguiria saber se essa pessoa é de uma classe A, B, C, D, se ela está no horário de almoço do serviço ou não. Então a gente consegue responder isso tudo condensado num prato. Eu acho que essa ponte é muito legal, mas assim, eu estava conversando com uma das pessoas, né, que trabalham com vocês, sempre um papo, a relação, existe uma dificuldade muito grande, eu que consigo coabitar nas duas partes, existe uma distância muito grande entre o mundo real, que é o mundo que a Tia do Tanque vive, e o mundo real, que também é um mundo real, não é um mundo ilusório, que é a turma que também faz parte dela, do artista e tal, sabe? Do cultura. Porque, querendo ou não, a cultura te traz um ar de superioridade, sabe? Assim, a gente anda como se tivesse. Acontece isso, e é uma realidade que pouca gente tem coragem de falar, sabe? E a gente não vai aproximar as pessoas falando de Drummond, sabe? É mostrar essa realidade que eu falei da comida, que se come, é cultural, sabe? A música que tu ouve também é cultural. E aquele folhetinho de banca, sabe? Que tu lê também é cultura. Fica paramentando se essa de Queiroz é melhor que aquela. Não é a realidade dela. Então a gente afastar através do livro é um conceito, é uma coisa que existe no Brasil, assim, você afasta as pessoas. Então acho que a única maneira que a gente tem é fazer com que essas pessoas se sintam identificadas e entender um pouco da realidade delas. Às vezes a gente vai fazer um evento, por exemplo, legal, mas a gente tem uma realidade. O cara tem que pegar passagem e tem que, sabe, mudar ali toda a estrutura de alimentação da semana, e a gente olha para eles e fala que são ignorantes. Então, assim, e a gente olha para eles desse jeito, não adianta. Como olham para mim também, muitas das vezes, hoje eu sou chefe e tal, mas cozinha ainda é subemprego. Cozinha ainda é tratado como subemprego, então a gente está aí para servir. E muitas das vezes ainda essa é a cultura, né, de separar pela cultura.